Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós vamos tratar sobre atribuições e o mercado do profissional engenheiro agrônomo e o que o empresário do agronegócio precisa saber. E para isso, nosso convidado muito especial, Emílio Moucherec, engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos SMEA. Emílio, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma satisfação, uma alegria pela oportunidade. Bom dia, colega Izan. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. A alegria é muito grande para mim. Emílio, alegria nossa. E o Pensar Agro tem essa atribuição de trazer à realidade o que os profissionais fazem. E agora nós estamos com essa belíssima oportunidade de estar ao teu lado para entender um pouco das atividades da engenharia agronômica, das ameaças que ele corre hoje e o que o profissional precisa entender dentro desse processo. O senhor já foi presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos. O que te leva, mestre Emílio, a estar dentro de uma atividade com 79 anos, doando o teu tempo, se dedicando a uma instituição de forma honorífera, sem ganho nenhum? O que te traz esse vigor, esse ânimo para estar presente junto como presidente dessa instituição? Muito obrigado pela pergunta, meu colega. Eu queria dizer que, antes de tudo, vocação para ser engenheiro agrônomo. Segundo, idealismo para valorizar tanto quanto possível a minha profissão e o dia a dia no mercado dos meus colegas. Eu tenho um compromisso comigo mesmo e com Deus de fazer o melhor possível. Porque o Brasil é o país do agronegócio. Agronegócio é um termo moderno. Perfeito. Antigamente se chamava agropecuária. O que segura este país é o agronegócio. E os colegas engenheiros agrônomos precisam ser muito mais valorizados do que são até este momento. Eu fico analisando, mestre Emílio. O senhor tem esposa, tem filhos, tem família, tal, e quando o senhor dedica para sair de casa, passa o dia inteiro dentro do SMEA, dentro do CREA de Minas Gerais, trabalhando, se dedicando, debatendo sobre temas sobre a classe profissional, o senhor não é cobrado em casa, não? Depende do que a gente chama de cobrança. Perfeito. Porque sempre me perguntaram o seguinte: ô pai, o que é que você ganha com isso? Porque, naturalmente, tudo é honorífico. O que eu ganho com isso é a satisfação de ver a minha profissão cada vez mais forte no mercado. Perfeito. Até porque, no meu modesto modo de ver, é a profissão e a engenharia mais completa do Brasil. E eu tenho esse compromisso que, para mim, ele é sagrado. Aí, os meus filhos, desde cedo, perguntam para mim, mas eles entendem que esta é uma vocação. E eu queria ser muito sincero. Eu sou muito feliz por ter essa vocação. Trabalho, tenho meu trabalho particular, de consultoria, de assessoria e tal, mas diria para o amigo que defender a classe dos engenheiros agrônomos através da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos e a ajuda do CREA é muito importante, inclusive para a minha realização pessoal. Perfeito. E essa dedicação não é de agora não, viu? Essa dedicação é desde 1974, que está dentro do SMEA, trabalhando em prol da classe profissional do engenheiro agrônomo. Dentro dessa realidade, hoje as atribuições do profissional, ele está muitas vezes entrando em debate, entrando em debate, em discussões dentro das câmaras especializadas de sombreamento, de atividade, de barragem, de silvicultura. Nesse processo todo,
o sistema Confea-CREA tem esses debates que traz em pauta isso aí. Como que o senhor analisa essas atribuições dos profissionais engenheiros agrônomos em relação a outras profissões que também estão dentro do sistema Confea-CREA? Muito obrigado pela pergunta mais uma vez. As atribuições do engenheiro agrônomo, elas foram, digamos assim, registradas, entre aspas, elas foram publicadas desde 1933. Com decreto específico chamado de marco regulatório ou decretão. Perfeito. É o 23.196. E o que eu posso dizer é que durante esse tempo todo que a gente está nessa seara, a maioria dos colegas não conhece suas atribuições profissionais. Perfeito. O fato de não conhecer suas atribuições profissionais faz com que, muitas vezes, sejam perdidas oportunidades de trabalho, oportunidades de remuneração condignas. Ou seja, o desconhecimento não é no sentido de não saber das coisas, é não conhecer detalhadamente quais são suas atribuições e não executá-las no mercado de trabalho com a devida remuneração. Perfeito, perfeito. Professor Emílio, dentro desse contexto de não conhecimento por parte dos profissionais, a gente tem que entender também um processo seguinte. Muitas vezes há em pauta algumas discussões é porque a engenharia agronômica ela nasceu com a engenharia de formação dos engenheiros agronômicos. E depois foi ramificando para engenharia florestal, engenharia ambiental, enfim, dentro desse contexto. Como é tratado essas discussões que o senhor já presenciou dentro desse processo todo, que tem uma larga experiência sobre o assunto, como que o senhor analisa esses debates e por que ainda continuam existindo esses debates sobre alguns sobreamentos de atribuições profissionais? Na verdade, como particularmente falando a SMEA e eu temos vivido tais situações dentro do estado de Minas e em outros estados, inclusive de forma oficial dentro do Congresso Nacional, o que nós temos visto é o seguinte, profissões, entre aspas, retiradas da engenharia agronômica sendo registradas como tal. Na verdade, elas podem ter seus decretos, suas atribuições e tal, mas isso não tira do engenheiro agrônomo as atribuições que ele tem para zootecnia, para a parte florestal, para construção de barragens, para a outorga de água, para licenciamento ambiental, para a parte de construções e tal. Tanto é que, na verdade, o que eu faço, profissionalmente falando, eu sou engenheiro agrônomo zootecnista. Perfeito. E digo que converso com zootecnistas, converso com médicos veterinários, na mesma posição que eles, sem problema nenhum. O que eu quero dizer é que a retirada de diversas profissões da engenharia agronômica foi feita sim, mas não deve afetar a formação básica do engenheiro agrônomo. Perfeito. O entendimento que o senhor está colocando é o seguinte, não é porque criaram outras profissões, por regulamentação de lei e decreto, que invalidou a lei de 33 e os decretos de regulamentação da atribuição do engenheiro agrônomo. Perfeitamente, colega. Então é esse o raciocínio? Perfeitamente, colega. Então, em todos os debates, o posicionamento é pautado nesse sentido. Sim. Ele pode exercer a atividade dele, mas que isso não impeça o engenheiro agrônomo também desenvolver a atividade profissional dele também, porque é assegurado os mesmos direitos aí de atribuições profissionais. Perfeitamente. Tem algumas
distoâncias, por exemplo, que é respeitável. Por exemplo, no Espírito Santo tem um entendimento que as barragens dos engenheiros agrônomos lá é normal o engenheiro agrônomo fazer, que ultrapassa muitas vezes até 5 metros, né? Desde que não tenha uma obra de alvenaria. Sim. Como que é tratado aqui no estado de Minas Gerais? Como que o senhor entende esse processo? Em Minas Gerais, esse assunto especificamente, ele tem sido oficialmente tratado como diz o decretão, barragens até 5 metros de altura. Uhum. Porém, em determinadas regiões do estado, como eu particularmente tenho verificado, especialmente onde se usa bastante irrigação, e muitas dessas barragens são feitas para irrigação de culturas, não são só 5 metros, não é o limite máximo de altura. Tem sido mais do que isso. Agora, o que a gente quer é que, além de se respeitar as atribuições, que a formação básica do engenheiro agrônomo, que a estrutura curricular de formação do engenheiro agrônomo não tenha sido alterada por conta da criação de novas profissões. Perfeito. Que continue dando formação adequada em zootecnia, na parte florestal, na parte de barragens, na parte de irrigação e drenagem, inclusive de outorga de água. Então, isso é digamos assim, isso é uma luta que a gente vem mantendo há muito tempo. Perfeito. E essa luta, ela começa, ou mesmo ela continua, respeitando a formação básica, que desde o início prevê formação plena do engenheiro agrônomo para poder ter essas atribuições. Perfeito. Tem uma discussão também a respeito de silvicultura com o pessoal da engenharia, os profissionais da engenharia florestal, que apesar do engenheiro agrônomo fazer a matéria na grade curricular de silvicultura, a grade horária ela é muito baixa e não dá o conhecimento geral para ele ter uma atividade de desenvolvimento dentro manejo florestal, enfim. O entendimento hoje do SMEA, do senhor, aqui em Minas Gerais, parte por esse princípio ou não? Parte pelo seguinte princípio: a formação na área florestal, que já se chamou silvicultura, ou se chama silvicultura. E no decreto, na linguagem da época, chama-se silvicultura e industrialização de matas, manejo florestal, deveria ser como era originariamente, como foi originariamente. O que não quer dizer que não possam existir profissões retiradas desse trabalho, desde que não afete a formação do engenheiro agrônomo. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é eu me expondo. Eu tenho a honra de ser engenheiro agrônomo zootecnista. Perfeito. Então, nem por isso deve deixar de existir a profissão de zootecnista. Perfeito. Eu não tenho como profissão zootecnia. Eu sou engenheiro agrônomo zootecnista. Algo parecido seria médico oftalmologista, médico cardiologista, seria mais ou menos isso. Isso tem sido difícil de entender em grande parte do Brasil, para não dizer na totalidade do país. Perfeito. Muitas vezes nós temos saído para fazer palestras, seminário, e visto que esse entendimento está demorando muito para poder ser assimilado, sabe? Mas a gente vê que já tem algum progresso. Perfeito. Nós falamos um pouco da atribuição, mas até de permanecer o decreto de 33 em si próprio, com nomenclaturas hoje que não se adequam à nossa realidade, em áreas que não existiam na época e hoje o engenheiro agrônomo está atuando em função do desenvolvimento tecnológico. Uma das ameaças não é a própria regulamentação
atualizada do decreto, da lei de 33? Sim, ocorre que, se eu puder dar mais ou menos, eu peço licença para dar o meu exemplo profissional. Perfeito. Eu sou consultor em licenciamento ambiental Uhum. desde 1998. Uhum. Trabalho com licenciamento ambiental e afins do licenciamento ambiental. Uhum. É lógico que ele não é detalhado no decreto 23.196, Perfeito. nem no artigo 5º da resolução 218/1973 do CONFEA. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser ampliado, porque, na verdade, eu sei que tem faculdades que lecionam na disciplina Meio Ambiente, Uhum. e isto é um item da estrutura curricular de formação plena que a SMEA elaborou, a nossa entidade, Uhum. e está levando para o Brasil inteiro, contemplando a parte ambiental, que Perfeito. naquela época, 1933, embora fosse importante, não tinha o destaque que tem hoje. Uhum. Mas o fato é que não é para retirar o decreto. Talvez seja para adicionar alguns itens Exatamente. que a vivência dessas décadas todas, de 30 até agora, mostram que é necessário. Mas ele não deixará de ser um marco regulatório. Essa ameaça, tanto do decreto como está ultrapassadas, nomenclatura e não ter outras atividades atuais aí dentro dele, que é uma ameaça também, é a ameaça, uma outra ameaça que a gente pode entender ou visualizar, são as faculdades de engenharia, múltiplas faculdades, N faculdades, e agora com o ensino à distância. Isso é dentro da proposta, do entendimento do senhor, uma ameaça também para o profissional? Olha, salvo o melhor juízo, Uhum. eu diria o seguinte: de 20 anos para cá, o número de cursos de engenharia agronômica / agronomia aumentou tanto, presenciais, que existem hoje 455 cursos de agronomia presenciais e praticamente 30 cursos em EAD. É muito difícil harmonizar ou homogeneizar todas as estruturas curriculares naquilo que o decretão pede para fazer. A nossa vivência como SMEA e por visitar muitas faculdades, conversar muito durante o dia com alunos e professores e à noite com profissionais, o que a gente vê é que quase sempre a formação não coincide. A estrutura não coincide, principalmente nas cargas curricular, horárias. então, não é homogênea, ela é muito... Não tem sido. Por exemplo, nós já visitamos faculdades, que eu vou me permitir não mencionar, Sim, por uma perfeito. questão de ética, onde a área de pasto daquela região, a área de pastagem daquela região é completamente degradada, e a disciplina formação e recuperação de pastagens é optativa, não é obrigatória. Faculdades existem em que a disciplina receituário agronômica é optativa, e a SMEA tem a obrigação de perguntar como é possível formar um engenheiro agrônomo sem a disciplina receituária agronômica. Sem dúvida. Então, acredito que se eu passar essas duas informações, eu posso passar mais muitas outras, mas mostra que não há homogeneidade. Quanto aos cursos de EAD, a variação existe também. A variação existe e já tem aproximadamente, pelo menos levantamento de quase um ano mostram aproximadamente 30 cursos de EAD no Brasil, em que, na realidade mesmo,
a gente não conhece a estrutura curricular, que antigamente se chamava grade curricular. Hoje, a estrutura curricular não se conhece como ela se processa. Mas, na verdade, era uma oportunidade de, como está começando, de homogeneizar e colocar a situação numa ótica mais prática. Seria isso. Perfeito, perfeito. Assim, nós olhamos que tem muitos profissionais hoje saindo para o mercado e o empresário tem um material intelectual desse profissional, ele olha como ainda não preparado para o mercado. E essa visão empresarial para estabelecer e colocar ele no mercado, não existe também nenhuma atividade que dê condições para esses profissionais que estão saindo para o mercado para reintegrar dentro dele. Nós olhamos para dentro da Federação da Indústria, nós temos o SESI, SESC, que faz a capacitação, treinamento, introdução desses profissionais dentro do mercado de trabalho. Nós olhamos para dentro do sistema CONFEA-CREA, nós não entendemos, até porque não existe isso. Isso também não é uma ameaça para o profissional, não só da engenharia agronômica, mas de outras profissões? É sim, porque houve época em que, como se diz, salvo o melhor juízo, a vivência da SMEA, em que a formação era mais prática. Hoje fala-se muito em determinado número de horas de estágio, sabe? Naquela época se fazia estágio durante o curso normal. Perfeito. Fazia estágio durante o curso normal. Hoje há uma ideia que acredito que vai ser posta em prática do curso normal ter em torno de 2.560 horas, mas talvez 10% desse curso total, 720 horas, 360 horas, por exemplo, 360 horas seja de estágio complementar. Entendi. E eu acho que por aí já é um bom caminho. O que a gente percebe é que os empregadores, eles gostariam hoje de encontrar um engenheiro agrônomo que saiba trabalhar em equipe. O engenheiro agrônomo que saiba se expressar verbalmente. O engenheiro agrônomo que saiba escrever. Perfeito. Escrever no melhor dos sentidos. E o engenheiro agrônomo, como é que eu vou dizer? Eles chamam, entre aspas, multiespecialistas. Com uma visão holística de todas as ciências agronômicas. Com uma visão holística. Não quer dizer que não precise de especialista. Não. Mas a situação hoje está voltando como antigamente. Os colegas, vamos dizer, que entravam na extensão rural antigamente, era como se fosse um comando. Eles entravam para resolver os problemas da propriedade que se chamava nós vamos resolver os problemas dessa fazenda aí. Perfeito. Hoje é de uma unidade de produção, alguma coisa assim. Mas no fundo, é a mesma coisa. O colega tem que sair com um jogo de cintura mais amplo. É isso que estão esperando. Perfeito. Mas também precisa ser devidamente remunerado. Porque existem instituições que não empregam engenheiro agrônomo como engenheiro agrônomo, e sim como analistas, como assistentes e tal. E isso significa, com todo respeito, aceitar salário mais baixo. Muito bem, não quer dizer que não deva aceitar. Não é essa a história. O que eu estou dizendo é que muitas vezes quando a gente pergunta, e eu acho que eu estou sendo até audacioso de falar isso, quando a gente pergunta para os colegas, mas por que você aceitou? Falou, porque se eu não aceitasse, outro colega ia para o meu lugar e aceitaria, e eu estou precisando. Exatamente. Então a gente também precisa ter o discernimento para entender essa necessidade e procurar juntar as coisas. Mas o fato é que, em síntese, o engenheiro agrônomo precisa ter uma formação revisada, e quando ele chegar no mercado,
ele já chega com uma prática, ele já chega com um ambiente de mercado familiar a ele. Isso é que o pessoal está cobrando. Perfeito. Outra ameaça. Só do sistema Confea-CREA não estar presente junto com o MEC para tratar da grade curricular de formação de todas as profissões, não do engenheiro agrônomo. Isso não é uma ameaça para o profissional? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que o sistema comandado pelo Confea deveria olhar mais esta situação. Deveria olhar mais formação na parte mais prática e o mercado na sua necessidade. Não é só dizer assim, nós estamos olhando o mercado, não. Porque esse mercado, ele é variável de região para região. Ele tem as peculiaridades regionais, tem uma série de aspectos que deveriam ser inicialmente vistos pelos CREAs e repassados para o Confea. E daí virem as providências necessárias. Ok. Uma outra visão aqui, mais voltada para o engenheiro agrônomo. O senhor foi da diretoria, presidente da Confaiab. Vice-presidente. Vice-presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, que reúne aí todos os estados do Distrito Federal. Também não é atribuição da Confaiab estar presente dentro do Congresso Nacional, defendendo e debatendo as prerrogativas do profissional na nova formação de proposta de lei e de regulamentações, para que não ocorra o que vem ocorrendo hoje, de o projeto de lei entrar, não ser debatido, não ter uma instituição representando, não ter ali em audiência pública, não ter dentro da secretaria apresentando pareceres, auxiliando os relatores, seja deputado ou senador, dentro desse processo. Isso também não é uma ameaça para o profissional que está aqui no mercado? E eu posso de novo dizer que quando nós estávamos na Confaiab sob a presidência do colega de São Paulo, Ângelo Petto, e eu tendo a responsabilidade de ser o vice-presidente dele, nós fizemos isso, especialmente com relação aos pedidos, às PLs para mudar a lei dos zootecnistas. E conseguimos. Até então, conseguimos. Pode ser que volte. O que eu tenho visto é que a Confaiab está se esforçando, sim, para entrar nesse ritmo de novo. Eu vejo o esforço que está sendo feito, sabe? Até porque já tem um antecedente. Perfeito. Mas que a Confaiab, eu vejo uma boa vontade na diretoria atual da Confaiab de fazer esse trabalho, de lutar para fazer esse trabalho. Tanto é que ela participa dos encontros de coordenadores de agronomia, ela leva esses assuntos para o Congresso. Eu vejo sim. E gostaria que continuasse e naturalmente se intensificasse. Professor Emílio, uma alegria imensa dessa oportunidade de estar aqui com o senhor, para a gente tratar de assuntos tão importantes, que é para a engenharia agronômica e também para o sistema Confea, CREA e Mútua. Te agradeço e gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, porque nós estamos chegando no final. Nós poderíamos passar aqui um bom tempo conversando. Eu sei que o senhor tem um conhecimento vasto, um conteúdo muito interessante para compartilhar com todos os demais colegas e os profissionais também do sistema. Mas gostaria que o senhor fizesse suas considerações. Colega Isan, mais uma vez, muito obrigado. O que eu posso dizer é que nós poderíamos ficar o dia inteiro conversando sobre o assunto e o assunto não se esgota, porque, como a gente disse, de região para região, ele tem suas peculiaridades. Mas o que eu quero dizer é que tem condições de melhorar, sim,
tem condições de melhorar partindo digamos assim, do aperfeiçoamento das estruturas curriculares, mostrando, tendo esses melhoramentos que estão sendo propostos e tal, sendo postos em prática. Tem sim. E dizer o seguinte, que ser engenheiro agrônomo em qualquer parte do mundo, especialmente no Brasil, é um privilégio muito grande. Perfeito. Sabe? Os engenheiros agrônomos, sem desmerecer ninguém, eles são uma bênção de Jesus Cristo para toda a sociedade brasileira. Até porque, queira ou não queira a mídia, é o agro que sustenta o Brasil. Perfeito. Professor Emílio, muito obrigado. E agradeço a você também que nos acompanha. Que a fonte infinita do amor incondicional possa transbordar as nossas vidas com paz e alegria. Até a próxima.